Eu quero abraçar todos os pais da nossa igreja. Vocês são pais abençoados. Há muitos que hoje choram a ausência de um pai. A gente sabe disso. E fica sempre aquele sentimento de que o tempo foi muito curto. O tempo foi pouco. Mas a gente vai falar nessa manhã sobre ter Deus como o nosso pai. A doutrina bíblica da paternidade de Deus. E estudando essa doutrina, logo nós somos animados, logo nós somos motivados, encorajados. E eu creio que muitos aqui precisam redescobrir a beleza e a grandeza que há nessa doutrina da paternidade de Deus. Mateus 23, versículo 9. Palavra do Senhor Jesus. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que estás nos céus. Poxa, pastor, logo hoje, no Dia dos Pais, o Senhor vai ler esse versículo justamente no Dia dos Pais. A ninguém chameis de Pai. Mas você vai precisar entender o contexto disso. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. E obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá nesta manhã, mais uma vez, de poder ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, ela alcance o nosso coração e venha trazer a Tua vontade para nós. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Tome o seu lugar. O contexto aqui é que Jesus está censurando os fariseus e os escribas, porque eles queriam títulos, eles queriam reconhecimento, eles queriam ascensão espiritual sobre as pessoas. A gente leu o versículo 9, mas se você ler o versículo anterior, o versículo 8, ele vai dizer: vós, porém, não sereis chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, e todos vocês são irmãos. Nós temos um único Pai. E é tão importante, irmãos, a gente entender isso aqui, porque todo o Antigo Testamento, essa doutrina não aparece. Deus é chamado de Pai. Pai de Israel, Pai das nações, mas no sentido bem genérico, no sentido bem superlativo. Mas é no Novo Testamento que essa doutrina é introduzida, principalmente no ensino de Cristo Jesus às pessoas. Somente Jesus Cristo vai citar no Evangelho mais de 60 vezes. Mais de 60 vezes o nome Deus como a figura de Pai. O Evangelho de Mateus, todo mundo sabe que foi escrito pelo próprio Mateus, que era judeu, e ele estava escrevendo para a mente judaica. Um judeu escrevendo para os judeus. E o tema principal do Evangelho de Mateus é que Jesus, ele é o Rei das Nações. Ele é o Messias, não somente para Israel, mas para todas as nações. E por isso Mateus começa falando sobre a genealogia do rei. Capítulo 1, capítulo 2. E no capítulo 3 ele vai mostrar o nascimento do rei. Depois ele escreve sobre o batismo e a tentação do rei. Depois ele vai para os capítulos 5, 6 e 7. Mateus vai dar o sermão do monte, os estatutos do reino. Mas é justamente permeando a intencionalidade do autor que você vai olhar só em Mateus 5 a 7. Deus é chamado de Pai 17 vezes. E eu quero nessa manhã com vocês meditar, irmãos, sobre o que significa ter Deus como o nosso Pai. E por que nós devemos reconhecer que Deus é o nosso único Pai.
Então eu quero apresentar aqui pelo menos 5 argumentos a vocês. O primeiro, a palavra pai, o conceito de pai na Bíblia é um conceito de origem, é um conceito de criador. Então Deus é o nosso pai porque Ele nos fez. Ele é o nosso pai porque Ele nos criou. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Se você está vivo agora, se o sangue corre pelas suas veias, se o seu coração pulsa, é porque Deus quer. Ele é Pai. Ele é o Criador e o sustentador de tudo aquilo que Ele fez. Todos nós fomos um dia criados por Deus. Em Atos capítulo 17, diz que de um só Ele fez toda a raça humana. A espécie humana tem como origem o Criador, o Pai. Mas há um segundo sentido muito importante, é que além da origem biológica, além da origem física, a nossa origem também é uma origem espiritual. Porque todos têm Deus como Pai, mas no sentido de origem. Qualquer pessoa que se perguntar na vida, no mundo, a maioria vai dizer que Deus é Pai. Mas eles falam que Deus é Pai no conceito de origem, no conceito de criatura. Mas em João capítulo 1, versículo 12, vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós deixamos de ser criaturas, como todos são, e passamos a ser filhos de Deus, porque um dia nós fomos regenerados por Deus. Porque um dia nós nascemos não somente da carne, da vontade do homem, mas nascemos de Deus. Nascemos de novo e passamos a ser novas criaturas em Cristo Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 25, diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, nós nascemos de novo porque Cristo revela Deus como nosso Pai. Não foi você que se fez filho de Deus. Não fomos nós que nos fizemos filhos de Deus. Foi pelo poder dEle. Foi pela misericórdia dEle. Foi pela graça dEle. Foi pela revelação de Cristo Jesus. Ele abriu a nossa compreensão. Ele abriu o nosso entendimento. Ele abriu o nosso coração. E Ele nos fez novas criaturas. Filhos de Deus. Romanos capítulo 8, o Espírito revela Deus como nosso Pai, mas o Espírito gera a vida de Deus em nós. Mas não somente isso, Romanos 8:14 diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Lá no Antigo Testamento, ninguém poderia ter essa intimidade com Deus. Ninguém tinha essa proximidade, essa intimidade com Deus, de chamar Deus de paizinho. Porque Abba, Pai, significa paizinho. A expressão mais íntima que um filho poderia usar ao se dirigir a um pai. E agora, pelo poder do Espírito Santo, pela revelação de Cristo Jesus, eu e você nos tornamos filhos de Deus.
E podemos chamar o nosso Deus de Paizinho, de Abba Pai. Mas não somente isso. O Espírito Santo foi colocado dentro de nós. Ele foi colocado dentro de nós. Então, há um selo na tua vida. Há uma marca na sua vida. O Espírito Santo é a garantia que você precisa. É o selo de Deus. Nós estamos penhorados, nós estamos selados, marcados. A marca de Cristo em nós é o Espírito Santo que habita em nós. E diz o texto, no versículo 16, que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, filho de Deus não é soberba espiritual, de achar que nós somos melhores ou maiores do que outros. Filho de Deus é testemunho interno do Espírito Santo de que nós somos de Deus. Nós somos filhos dele. Nós pertencemos a ele. Nós somos propriedade exclusiva dele. Porque ele quis que nós fôssemos. Porque foi ele que nos fez filhos. Mas em segundo lugar, pai significa não apenas origem, mas pai significa família. Significa identidade familiar. Olha o que diz em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Pelo fato de sermos filhos de Deus, nós passamos a fazer parte da família de Deus. E essa família, ela está dividida em dois espaços. Essa família está no céu. Nós temos no céu uma família celestial. E nós temos aqui na terra uma outra família. Nós somos membros da família de Deus. A igreja de Cristo Jesus é uma família. E nós estamos aqui nesta manhã reunidos em família. Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. Isso é tão importante, irmãos, porque a igreja não é orfanato. Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Você faz parte da família de Deus. E essa família é uma família eterna. Essa família é uma família que vai durar para sempre. Amém, irmãos? E esses laços familiares, eles começam aqui na terra. E eles vão durar por toda a eternidade no céu. Eternamente, Deus será o nosso único Pai. Amém, irmãos? Fazemos parte da família de Deus. O que uma família oferece para a gente? Mateus capítulo 5 e 14. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Então, olha, você precisa ser assim, porque você tem um Pai que é assim. Então, veja que nós temos uma referência. Nós temos uma referência. E a palavra perfeito, portanto, sede vós perfeitos. No original, no grego, significa teleios. Teleios, que quer dizer maduro. Então, sede maduro. Sede completo na sua responsabilidade, na sua maturidade. Como maduro, como completo, é o Deus que você serve. Significa que assim como Deus é santo, assim como Deus é maduro, nós como filhos de Deus, nós devemos usá-lo como referência de Pai na nossa vida e alcançarmos a maturidade também. E alcançarmos a santidade também. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha para Deus como seu Pai, para sempre.
e usa os atributos dele como referência para a sua vida. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, irmãos, nós temos uma referência, nós temos um modelo. Nós podemos dizer que Deus é a nossa referência. Às vezes nos faltam referências na terra, mas nunca nos faltará esta referência do céu. Deus é a nossa referência. Se Deus não existe, tudo é permitido. Mas se Deus existe, Ele é perfeito e Ele é santo, Ele coloca limites em nós. Então nós não somos um povo livre, não no sentido de querermos fazer aquilo que a nossa carne quer. Porque você fazer aquilo que a carne quer não é ser livre, é ser escravo da carne. Nós somos livres, sim, no ponto de vista de você ter condições de fazer tudo, mas só querer viver para a glória de Deus e para o agrado de Deus. E Deus, Ele coloca balizas na nossa vida para o nosso bem, como um pai que coloca freio num filho, limites no filho, limites de comportamento, limites de conduta. Significa, quando um pai coloca limites no filho, que esse filho é querido, que esse filho é amado, que esse pai se preocupa com esse filho, tanto que coloca limites para que ele não tombe, para que ele não fracasse. Deus coloca limites em nós, significa que nós não somos filhos bastardos. Nós não somos. Você não foi deixado na porta da vida, dentro de um papelão, largado, esquecido. Não, você foi gerado por Deus. Você nasceu do coração de Deus. Você pertence a Deus. E você está selado pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Então, em primeiro lugar, a paternidade ensina que nós temos origem. Em segundo lugar, paternidade ensina que nós fazemos parte da família de Deus. Mas, terceiro lugar, paternidade ensina que nós temos provisão. Provisão. Mateus 6:8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que você peça a Ele. O seu Pai conhece toda a tua necessidade, antes de você se desesperar, antes de você clamar, antes de você orar a Ele, Ele sabe tudo. Então Deus é o nosso Pai, e Ele providencia tudo para mim e para você, porque Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso provedor. Eu não sei como foi a sua rotina da manhã hoje, mas provavelmente a maioria aqui acordou e tomou aquele cafezinho de manhã. Aquele café. Mas para esse café chegar na sua casa, houve um processo. Um processo que durou desde aquele que plantou o café, ao que colheu o café, ao que torrou o café, ao que moeu o café, ao que empacotou o café, ao que vendeu, até chegar no supermercado e você chegar lá e comprar aquele café. Quem foi o supervisor desse processo? Quem foi o provedor nesse processo? Deus. Ele é o nosso Pai. Quem sustenta a mim e a você é Deus. E às vezes a gente fica tão preocupado, Senhor, o que será da minha vida? O que será do amanhã? Deus, Ele criou você e Ele sustenta tudo aquilo que Ele criou. A terra, irmãos, está cheia da bondade do Senhor. Cheia da bondade do Senhor. Você tomou o seu leite hoje, você tomou um suquinho,
um iogurte, que chique, né? Mas para esses produtos chegarem na sua casa, Deus estava cuidando de tudo. Você dormiu, Deus estava vigiando você. Deus estava guardando você. Deus estava protegendo você. Deus estava abençoando você. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. E tantas vezes a gente nem vê isso, nem percebe isso. A gente acha que é a nossa força, a nossa destreza, a nossa inteligência, a nossa suficiência, a nossa capacidade. É Deus, irmãos. É Deus. Ele é o Deus da providência. E é tão interessante que Deus é poderoso para dar até a gente sem pedir a Ele. Ele dá. Mas Ele ama quando a gente pede. Amém? Ele é poderoso para dar a você até sem você pedir. Aliás, muita coisa você não pediu a Deus e Deus deu. Mas Ele ama quando a gente pede. Aí entra a oração. E a oração, Mateus 6,6 diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. E orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Então é você pedir sozinho, é você com Deus, é você na sua intimidade com Deus, é você na intimidade, porque o quarto fala de intimidade, a porta fechada fala de estar você e o Senhor apenas. E quando você pedir, você vai pedir para quem? Qual o conceito de Deus que você tem, que você vai usar? Você vai pedir ao seu Pai. Ao seu Pai. Quando a gente vai orar coletivamente, veja Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Aí aqui já sai da intimidade, vai para a coletividade. Agora já não é mais o Pai que está em secreto, agora é o Pai nosso. É o Pai dessa família bendita. E eu gosto muito dessa expressão aqui, que estás no céu. Porque o céu aqui é a morada de Deus. Porque o céu aqui é o trono de Deus. Porque o céu aqui é o lugar onde todas as decisões são tomadas. E a gente pensa que as decisões são tomadas na terra. Mas antes das decisões serem tomadas na terra, elas já foram tomadas no céu. Porque o nosso Deus reina sobre tudo e sobre todos. O nosso Pai, Ele está no céu e Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Há coisas que nós só poderemos receber nesta vida se vier dos céus. Se não vier dos céus, a gente não recebe. Mateus 7,7 diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. Às vezes você não recebe o que pediu, mas você recebe. Qual a fundamentação teológica sobre o porquê Deus responde às nossas orações? Veja Mateus capítulo 7, versículo 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, o pai vai lhe dar uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai que está no céu. A gente cheio de falha, a gente cheio de limitações. Uma vez ou outra a gente se esforça para dar aquilo que o filho pede. Imagina o nosso Pai que é perfeito. E o nosso Pai sabe cada uma das nossas necessidades, porque Ele é aquele que te vê em secreto.
Ele conhece as profundezas do teu coração e Ele sabe de você coisas que nem você mesmo sabe. E nesta provisão de Deus está também a sua proteção. A provisão de Deus não é só de comida ou bebida, mas é também de cuidado, de segurança, de abrigo, de proteção. Em 1 João 5,18 diz: aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você tem a proteção de Deus. Você sai, você volta, você não tem noção dos livramentos que Deus tem provido na sua vida. Você não tem noção das coisas que vieram para acontecer com você. E Deus desviou você daquele perigo, daquele mal. Ele é o nosso protetor. Então Deus é o nosso único Pai. Isso significa que nós temos origem. Significa que nós temos família. Significa que nós temos provisão. Mas também, em penúltimo lugar, quarto lugar, nós temos uma missão. Fala assim: eu tenho uma missão. Diga para o seu irmão: você tem uma missão. Mateus 5,16 diz que nós temos a missão de influenciar. Influenciar. Nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. E nós precisamos entender o que está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Sabe o que está lá? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Essa é a tua missão. Onde você estiver, a luz de Cristo precisa brilhar na sua vida. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras. E quando eles virem as suas boas obras, eles vão glorificar o Pai que está nos céus. Ou seja, as nossas boas obras, elas revelam a nossa identidade. Revelam a nossa identidade. As nossas boas obras revelam a ligação que nós temos com Deus. E quando nós praticamos generosidade, não somos nós que somos glorificados, porque às vezes a gente faz e quer que as pessoas venham nos glorificar. A gente faz e quer que as pessoas venham valorizar, reconhecer. Mas quando nós praticamos as boas obras, é o nosso Pai Celestial que deve ser glorificado, e não nós. A outra missão que nós temos está em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. Jesus está dizendo ali, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não diz para batizar em nome de Deus, mas para batizar em nome do Pai. Significa que quando você é batizado, você passa a ter uma identidade. Você passa a ter, você ganha um RG espiritual, uma certidão de nascimento espiritual. E a ideia de batizar em nome de significa que nós vamos fazer pessoas. Quando fazemos discípulos, quando batizamos, nós estamos fazendo pessoas que serão propriedade de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Significa o quê? Que a família cresce quando os irmãos trabalham. A família cresce. Nós fazemos discípulos, seguidores de Cristo Jesus. Não é seguidor de igreja, não é seguidor de denominação, não é seguidor de pastor, mas é seguidor de Jesus Cristo. Cada um com a sua responsabilidade, com a sua missão de multiplicar. Aí
a família cresce. Nós somos filhos de Deus, irmãos. E para a família crescer, para o reino de Deus se expandir, nós temos que pregar o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo vai gerar no coração das pessoas que ouvirem o Evangelho, vai gerar um novo nascimento. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo vai gerar novos irmãos na fé, à medida em que o Evangelho for pregado através da sua boca. Portanto, temos que pregar todos os dias. Significa que nós somos missionários. Se nós temos uma missão, a missão de Deus, nós somos missionários. Então, você tem um compromisso, uma vez que você foi salvo por Jesus, você tem um compromisso de frutificar espiritualmente. Isso vai ser requerido de você naquele grande dia. Quando suas mãos forem estendidas e você tiver que mostrar as suas obras, embora você não seja salvo pelas obras, mas elas evidenciarão a tua salvação, e você vai mostrar os seus frutos e vai glorificar o Pai que está no céu. Porque esse é o seu compromisso, essa é a sua missão, frutificar espiritualmente. E aí vocês vão gerar irmãos na fé, novos filhos na fé. Então essa é a nossa missão. Irmãos, nós não estamos aqui nesse mundo de brincadeira. Nós não estamos aqui nesse mundo para passar tempo. A gente não foi jogado aqui nesse mundo para nascer, comer, beber e crescer e dormir. Ou chegar no final da vida, morrer e pronto, achar que a gente cumpriu a nossa missão de simplesmente existir. A vida não é um ensaio. A vida é a vera. Nós não estamos ensaiando. Nós estamos no palco. E a vida está acontecendo. E você tem que tocar, cantar e dançar ao mesmo tempo. Não tem jeito. A vida é uma só. Não tem outra. E ela é muito rápida. Ela é passageira. E nós temos uma missão a cumprir. E nós não podemos deixar para depois. Ah, pastor, quando? Não é quando. Se você deixar para quando, você não está entendendo. Você não está entendendo que você nasceu para cumprir o propósito de Deus. Você nasceu para isso. A sua vida não vai ter sentido enquanto você não cumprir. Porque tudo vai estar desfocado. Vai ser sempre como uma peça fora do quebra-cabeça. Você precisa entender para o que você nasceu. Você não nasceu para a sua vontade, mas para cumprir a vontade de Deus. Propósito de Deus. Você não nasceu para viver uma vida ordinária, achando que é o centro do mundo, das atenções, e as coisas devem acontecer da maneira que você quer. E aí a gente passa a nossa vida inteira trabalhando, juntando dinheiro, para no final das contas os outros gastarem, fazendo coisas que não glorificam o Pai que está no céu, mas que glorificam as pessoas aqui na terra. Não é nada disso. Se nós entendemos assim, entendemos errado. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. E enquanto nós não cumprirmos a nossa missão, nós não estaremos cumprindo o nosso papel. O que está escrito em João 20 e 21, assim como o Pai me enviou, disse Jesus, eu também estou enviando vocês. Deus enviou seu Filho Jesus, e Jesus Cristo enviou a cada um de nós. Então a missão de Cristo é a missão de Deus. E é a minha missão como filho de Deus. E eu preciso cumpri-la. E por fim, irmãos, para terminar, nós temos um futuro. O fato de nós termos um Pai significa que nós temos uma origem,
significa que nós temos uma família, significa que nós temos proteção, significa que nós temos missão e significa também que nós temos um futuro. João 14 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Então você não pode crer em Deus e não crer em Jesus. Você não tem noção da quantidade de pessoas que eu conheço que creem em Deus, mas não creem em Jesus. Não valoriza Jesus. Jesus precisa ser acrescentado alguma coisa à pessoa de Jesus. Então é Jesus e alguma coisa a mais. É Jesus e Santo Antônio, é Jesus e Aparecida, é Jesus e o pastor, é Jesus e o missionário, é Jesus e mais um monte de coisa. Quando na verdade Jesus é suficiente para nós, é Jesus e mais nada. Mas não há como conhecer a Deus se não conhecer a Jesus. Não tem como, porque é Jesus Cristo quem revela a Deus. Não tem como você conhecer a Deus se não for através de Cristo Jesus. Ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus preparou um lugar para nós no céu. João 14:3 diz isso. Ele será o nosso anfitrião eterno. O céu é um lugar onde a família de Deus estará toda reunida. Numa grande festa, numa grande celebração. E porque nós temos Deus como nosso Pai, nós temos um futuro. E porque nós temos Deus como nosso Pai, nós temos tudo. Tudo. Porque Ele é o provedor da nossa vida. Então hoje, Dia dos Pais, agradeça a Deus pelo pai que você teve, ou pelo pai que você tem. Mas acima de tudo, agradeça a Deus porque Ele é o nosso Pai. O nosso pai terreno é imperfeito. O nosso pai terreno é falho. Alguns dão ou deram um péssimo testemunho de pai. Mas o nosso Pai celeste, Ele é perfeito. Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai bondoso. Ele é um Pai misericordioso. E se você está me ouvindo nessa manhã, seja aqui na igreja ou através das redes sociais, e você está desviado da casa do Pai, volta para o Pai celeste hoje. Volta agora. Jesus conta na parábola do filho pródigo, Lucas 15, e é tão bonito que o filho, ele volta para casa achando que ia tomar uma surra do pai, achando que ia tomar uma bronca do pai, achando que ele ia deixar de ser filho, ia se tornar um escravo do pai. Essa é a compreensão daquele filho que abandonou a casa, que foi para o mundo e gastou a sua vida no mundo afastado do pai. De que ele receberia um sermão do pai, uma disciplina do pai com a sua volta. Mas não foi isso que aconteceu. Quando o filho voltou, o pai correu, o pai se antecipou a ele. O pai o abraçou e o beijou. O pai tirou suas roupas sujas e colocou roupas novas, roupas limpas. E o pai fez uma grande festa por causa da volta do seu filho para casa. Sem acusações, sem apontar dedo. Mas aquele filho que veio arrependido para os braços do pai, encontrou nesses braços misericórdia, graça, perdão, bondade, significado, identidade. Quero chamar os músicos aqui. Irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Ele é o Pai de toda misericórdia. Ele é o Pai de toda consolação. Amém?
Vamos ficar de pé.